Anne Frank nasceu a 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha. Era a segunda filha de um casal judeu, Otto e Edith Frank. A sua irmã mais velha chamava-se Margot. Em 1933, quando Anne tinha apenas 3 anos de idade, Adolf Hitler e o seu partido nazi chegaram ao poder na Alemanha, colocando em uso sentimentos antissemíticos já existentes na sociedade. Hitler e o seu partido conseguem culpar os judeus de todos os problemas da Alemanha. Com as leis dos nazis, os judeus rapidamente passaram a ser considerados como cidadãos de segunda classe. Como consequência, muitos judeus procuraram refúgio em outros lugares. A família Frank muda-se para Amsterdão, onde Otto Frank termina por fundar uma empresa. A família sente-se bem e durante alguns anos tem uma vida normal. Então, em maio de 1940, pouco após o início da Segunda Guerra Mundial, os alemães invadem os Países Baixos e tomam o poder. Rapidamente, os ocupantes começam a isolar os judeus. Em 1941, a situação piora e os nazis efetuam razias. Os homens judeus são presos e transportados para campos de concentração na Alemanha nazi. Quando em julho de 1942, a Margot recebe uma convocação para ir trabalhar num campo de trabalho na Alemanha nazi, Otto e Edith entram em ação. Eles já tinham organizado um esconderijo numa parte vazia da empresa de Otto Frank, para onde a família acaba por mudar-se, a Achterhaus. Pouco depois, 4 judeus refugiados vêm juntar-se a eles. Primeiro é a vez de Hermann van Pels, um colega de Otto, com a sua mulher Auguste e o filho deles, Peter. Em seguida, um conhecido de Otto, Fritz Pfeiffer. Estas 8 pessoas passaram então a partilhar durante mais de 2 anos no pequeno esconderijo as alegrias, tristezas e o medo de serem descobertos a cada dia. Eles foram apoiados por 6 ajudantes, funcionários de Otto Frank, que lhes iam fornecendo alimentos e outras necessidades. Durante este período, Anne escreve no seu diário o que pensa, o que sente e o que ocorre na Achterhaus, o seu esconderijo secreto, escondido para o mundo exterior atrás de uma estante de livros rotativa. Incontáveis amigos e conhecidos foram levados para um destino terrível. Noite após noite, veículos militares, verdes e cinzentos, percorrem as ruas. Batem a todas as portas, perguntando se lá vive algum judeu. Se sim, a família inteira é imediatamente levada. Se não, passam à casa seguinte. É impossível escapar às suas garras, a menos que as pessoas se escondam. Agora, o nosso anexo secreto tornou-se verdadeiramente secreto. Sr. Kugler achou que seria melhor construir uma estante em frente da entrada do nosso esconderijo. Gira sobre dobradiças e abre-se como uma porta. Agora, sempre que queremos ir lá abaixo, temos de nos baixar e depois saltar. Ao fim dos primeiros 3 dias, andávamos todos com galos na testa, por causa de bater com a cabeça na ombreira.
Depois, Peter almofadou-a, pregando uma toalha cheia de serradura à moldura da porta. Veremos se isso ajuda. E está-se lá dentro. Mesmo em frente há um lance de escadas íngremes. À esquerda fica um corredor estreito que dá para uma divisão que serve como sala e quarto da família Frank. Claro, nunca podemos espreitar pela janela ou ir lá fora. E não podemos fazer barulho, para que as pessoas lá embaixo não nos possam ouvir. Não poder sair perturba-me mais do que consigo explicar. E estou apavorada, com medo de que o nosso esconderijo seja descoberto e de que sejamos mortos. Isso é, claro, uma perspectiva bastante sombria. Ansiamos pelos sábados, porque significa livros. As pessoas normais nem sonham como os livros podem ser importantes para alguém que está engaiolado. As nossas únicas diversões são ler, estudar e ouvir rádio. Estar doente aqui é terrível. A cada tossidela tinha de me enfiar debaixo do cobertor e tentar abafar a tosse. Mas chega de falar sobre a minha doença. Estou outra vez sã que nem um pero. Cresci 1 centímetro e aumentei 1 quilo. Estou pálida, mas em pulgas para regressar aos meus livros. Até agora o nosso quarto, com as suas paredes vazias, estava muito despido. Graças ao papá, que trouxe adiantadamente toda a minha coleção de postais e estrelas de cinema, e com a ajuda de um pincel e um pote de cola, pude cobrir as paredes de imagens. Quando escrevo, consigo libertar-me das preocupações. A minha dor desaparece, o meu espírito reanima-se. Mas, e esta é a grande questão, conseguirei alguma vez escrever algo grande? Tornar-me-ei alguma vez uma escritora ou uma jornalista? Espero que sim, ou espero mesmo, porque escrever permite-me registar tudo, todos os meus pensamentos, ideais e fantasias. Ontem descobri um novo passatempo. Usar um bom par de binóculos para espreitar para dentro das casas iluminadas dos vizinhos. Durante o dia, não podemos abrir as cortinas, nem 1 centímetro, mas não faz mal quando está escuro. Tenho as minhas esperanças voltadas para depois da guerra.
Gostava de passar um ano em Paris e em Londres, aprendendo a língua e estudando história da arte. Sinto-me mal por dormir numa cama quente, enquanto algures, lá fora, os meus amigos mais queridos estão a tombar de exaustão ou a serem atirados ao chão. Assusta-me quando penso em amigos íntimos que estão agora à mercê dos monstros mais cruéis que alguma vez pisaram a face da terra. E tudo só porque são judeus. Margot e a mamã estão nervosas. Chiu, papá. Está calado, Otto. Chiu. São 8h30. Anda para aqui. Já não podes abrir a água. Não faças barulho com os pés. Uma amostra do que é dito ao papá na casa de banho. Ao bater das 8h30, ele tem de estar na sala. Nada de água a correr. Nada de puxar o autoclismo. Nada de andar de um lado para o outro. Absolutamente barulho nenhum. Enquanto o pessoal do escritório não chega, os ruídos ouvem-se mais facilmente no armazém. Eu mudei bastante drasticamente. Tudo é diferente em mim. As minhas opiniões, ideais, visão crítica. Por dentro, por fora, nada está na mesma. E posso acrescentar com segurança: mudei para melhor. Se subirmos as escadas e abrirmos a porta no cimo, ficamos surpreendidos ao ver uma sala tão grande, bem iluminada e espaçosa. Aqui será a cozinha e o quarto de dormir do Sr. e da Sra. Van Pels, assim como sala de estar, sala de jantar e estúdio em geral para todos nós. Um dia estamos a rir do lado cómico da vida no esconderijo. E no dia seguinte, e há muitos dias desses, estamos assustados. E o medo, a tensão e o desespero são evidentes nos nossos rostos. This is the BBC Home Service. Here is a special bulletin. This is D-Day, anunciou a BBC ao meio-dia. This is the day. Começou a invasão. Grande comoção no anexo. Será realmente o princípio da há muito aguardada libertação? A libertação que todos falamos tanto, que ainda parece demasiado boa, demasiado parecida com um conto de fadas para se poder realizar? Será que este ano, 1944, nos trará a vitória? Ainda não sabemos. Mas onde há vida, há esperança. E esta enche-nos de nova coragem e torna-nos novamente fortes. Nos 21 meses em que vivemos aqui, passamos por bastantes ciclos alimentares. Um ciclo alimentar é um período em que só temos para comer um prato ou um tipo de vegetal em particular. Não é muito divertido quando temos de comer, digamos, couve fermentada todos os dias ao almoço e ao jantar. Mas quando uma pessoa tem fome, faz muita coisa. Se, ao anoitecer, alguém batesse na porta do quarto de Peter e o ouvisse responder em suave "Entre", podia ter a certeza de que, ao abrir a porta, o encontraria olhando em sua direção,
através dos 2 degraus de escada até o sótão e dizendo: "Então", num tom gentil e convidativo. Seu pequeno quarto? O que é ele, na verdade? Penso que é um corredor que conduz ao sótão, muito estreito e com muito a correndar. Mas Peter o transformou num quarto. Nas poucas ocasiões em que fui ao quarto de Peter durante o dia, sempre o achei um lugar agradável e acolhedor. Tenho andado à procura de uma desculpa para prolongar a minha estada no seu quarto e fazê-lo falar sem ele dar por isso. E ontem tive a minha oportunidade. Peter está nesse momento a passar por uma febre de palavras cruzadas e não faz outra coisa o dia inteiro. Eu estava a ajudá-lo e rapidamente acabamos sentados à mesa, em frente um do outro, Peter na cadeira e eu no divã. Achas que a mamã e o papá aprovariam que uma rapariga da minha idade estivesse sentada num divã a beijar um rapaz de 17 anos e meio? Duvido. Mas nesta questão tenho de confiar no meu próprio bom senso. Sinto-me tão tranquila e segura nos braços dele a sonhar. É tão excitante sentir a sua face junto à minha. É tão maravilhoso saber que há alguém à minha espera. Cheguei a um ponto em que já pouco me importa se vivo ou morro. O mundo continuará a girar sem mim e, de qualquer maneira, não posso fazer nada para alterar os acontecimentos. Deixarei as coisas seguirem o seu curso, concentrar-me-ei nos estudos e manterei esperança de que tudo irá acabar bem. Vou ao sótão quase todas as manhãs para tirar o ar viciado dos pulmões. Esta manhã, quando lá foi, Peter estava ocupado com as limpezas. Terminou rapidamente e veio ter comigo. Eu estava sentado no chão, no meu lugar preferido. Olhamos os dois para o céu azul, para o castanheiro sem folhas, reluzente como orvalho, para as gaivotas e outros pássaros, cintilando com reflexos prateados, enquanto planavam pelo ar, e ficamos tão comovidos e extasiados que nem conseguíamos falar. É difícil, em tempos como estes. Crescem dentro de nós ideais, sonhos e esperanças, que são esmagados pela cruel realidade. É de admirar que eu ainda não tenha abandonado todos os meus ideais, pois parecem tão absurdos e impraticáveis. E, no entanto, agarro-me a eles, porque ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são verdadeiramente boas nos seus corações. É completamente impossível para mim construir a minha vida sobre uma fundação de caos, sofrimento e morte. Vejo o mundo a ser lentamente transformado num deserto. Ouço o trovão que se aproxima e que um dia nos destruirá também a nós. Sinto o sofrimento de milhões de pessoas. E, contudo, quando ergo os olhos para o céu, tenho a sensação de que tudo vai mudar para melhor, de que esta crueldade acabará também, de que a paz e a tranquilidade regressarão novamente. Entretanto, tenho de me agarrar aos meus ideais. Talvez chegue o dia em que poderei realizá-los. Na manhã de 4 de agosto de 1944, todas as esperanças que Anne tinha cultivado desvaneceram. Agentes da polícia entram na Arthur House e prendem os refugiados.
grupo é deportado para Auschwitz, onde os homens e as mulheres são separados. Após 2 meses, Anne e a sua irmã Margot são transportadas para o campo em Bergen-Belsen. As circunstâncias de vida são muito precárias, pelo que no mês de fevereiro, tanto Margot como Anne acabam por ser vencidas pela doença e o cansaço, apenas 2 meses antes de o campo ser libertado. Dos 8 refugiados, apenas Otto Frank sobrevive à vida no campo de concentração. Ao regressar a Amsterdão, ele depara-se com a Achterhouse, que tinha sido pilhada. Após a apreensão, Miep tinha conservado a maior parte dos escritos de Anne. Ao ouvir a notícia da morte da Anne, Otto recebe também o seu diário. Ele descobre que Anne sonhava com poder publicar o seu diário e tentar realizar este sonho. Em 1947, surge a primeira edição do livro em holandês, Het Achterhuis. Este livro tornou-se num dos livros mais lidos em todo o mundo, tendo sido traduzido em mais de 70 línguas.